Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre os princípios e métodos de Paulo Freire. Fiquem atentos e concentrados. Vamos lá? Para conversarmos sobre princípios e métodos de Paulo Freire, precisamos recordar que no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos lançam um projeto chamado Aliança para o Progresso. Para quem não se recorda sobre a Guerra Fria, você pode pesquisar, mas de uma maneira bem simples. Foi uma guerra ideológica entre as duas grandes potências, União Soviética e Estados Unidos. Esse auge aconteceu lá pelo ano de 1962. Muito bem, entre os muitos objetivos desse projeto, visava-se alavancar o progresso econômico e a possibilidade de erradicar o analfabetismo. O Brasil foi um dos contemplados pelo projeto. E no Nordeste, ainda como fase experimental, a cidade de Angico, no Rio Grande do Norte, foi uma das primeiras grandes experiências na tentativa de erradicar esse analfabetismo. A escolha da cidade e a verba destinada ao projeto de Angico vieram desse plano norte-americano, em torno de $36 para cada aluno. Em 40 horas, percorridas quase em um mês, 300 jovens e adultos foram alfabetizados pelo método desenvolvido por Paulo Freire. Imagine 300 jovens em menos de um mês sair da condição de analfabeto para alfabetizado. Foi uma revolução, não só para a educação de jovens e adultos, mas para a pedagogia brasileira. Freire condena um método de educação existente que ele definia como educação bancária. O que era essa educação bancária? O professor transmitia o conhecimento e queria que o aluno devolvesse a ele o mesmo conhecimento, como se fosse uma operação bancária. Freire nasceu e viveu no sertão nordestino. Sabia muito bem dos problemas de fome e financeiros. Freire falava da importância de se pensar em uma educação capaz de reconhecer a cultura do educando e agir com base nessa cultura, ou seja, naquela realidade. Pois somente assim essa educação faria sentido para quem estava sendo alfabetizado. Por essa razão que um profissional que escolhe atuar com educação de jovens e adultos deve constantemente rever materiais e estratégias para atuar com esse público. O material de alfabetização para uma criança não pode nem deve ser utilizado para a educação de jovens e adultos. Quando estamos alfabetizando uma criança, começamos pela sua história de vida, pelo seu nome, pela sua família, e na educação de jovens e adultos também vamos começar pela história de vida desse indivíduo. Só que uma criança tem um tempo de vida e os jovens e adultos têm um outro tempo de vida. Então é preciso respeitar essa realidade. Vejamos o exemplo de um livro de educação de jovens e adultos. Observe essa página de uma atividade de língua portuguesa. É o texto documental. Vocês podem observar que nessa atividade há documentos, mas que falam dessa realidade. Tem uma carteira de trabalho, tem identidade. Então o aluno da EJA, da educação de jovens e adultos, ele vai se reconhecer nessa atividade. O método freiriano, ele não foca num conteúdo ensinado. O método foca no processo. Palavras como tijolo, barro,
trabalho, labuta, telha, eram as norteadoras desse método que Paulo Freire desenvolveu. Por quê? Porque faziam sentido para o educando, pois eram temas da realidade, do homem do campo. Então, quando o aluno via as atividades, ele se reconhecia, porque aquilo era a vida dele, era o cotidiano. E isso fazia sentido, fazendo sentido. Esse processo era mais rápido e aí ele saía daquela condição de analfabeto para se tornar um alfabetizado. Essa metodologia de Paulo Freire, ele estimula formas de aprender sobre o mundo, sobre a vida, sobre a prática diária. Isso nunca tinha sido pensado antes do método de Paulo Freire. Hoje na atualidade, nós trabalhamos com essa realidade, não só para a educação de jovens e adultos, mas para as crianças, porque isso, de fato, comprova-se que faz sentido. Observe nessa atividade de geografia que os pontos cardeais mostram rios, gado, floresta, plantações. Foi organizado para dar sentido à vida do homem do campo. Se nós formos trabalhar alfabetização com uma criança, provavelmente nós vamos estar mostrando outros tipos de realidades para essa criança. Vocês conseguem perceber toda essa preocupação? É isso que nós devemos fazer quando estamos atuando com o público de educação de jovens e adultos. Um exemplo dessa atividade, vocês conseguem perceber que para Freire a educação não podia se dar pela imposição de um sujeito sobre o outro, pela transferência de um sujeito para o outro, mas de uma relação dialógica entre ambos, entre educando e educador, entre educador e educando, entre educando e mundo, entre educador, educando e mundo. Só dessa maneira o educando é considerado como sujeito histórico que pode adquirir consciência crítica de sua realidade e poder transformar a realidade aonde ele vive. Vejamos mais um exemplo. Essa página do livro de Educação de Jovens e Adultos, da área de conhecimento matemática sobre a produção de leite na fazenda do senhor Arquimedes, o aluno que trabalha com gado, ordenha as vacas e vive desse trabalho, ele pode aprender com essa tabela bem simples e utilizar essa mesma tabela no seu dia a dia. Então, o que ele está aprendendo em sala de aula com essa atividade faz sentido para ele, porque ele consegue se conectar com essa atividade porque faz parte da vida dele. O que está exigindo na atividade tem significado para ele. Talvez ele nunca tivesse pensado em organizar, pelo nome das suas vacas, o quanto que elas produziam de leite. Quando a escola pensa assim, nessa relação dialógica, tudo começa a fazer sentido e facilita esse processo de aprendizado. Imagine que lá na atividade de educação de jovens e adultos, estivesse falando sobre o circo, o número de trapezistas, equilibristas, o número de palhaços, e o seu Arquimedes nunca tivesse visto um circo na vida. Não faria sentido. Compreenderam? Muito bem. Era característica de Paulo Freire tentar levar a conscientização política e de classe para os educandos. Por quê? Porque quando você sai da condição de analfabeto, você consegue enxergar o mundo de uma forma diferente. E aí, naturalmente, você toma consciência de um mundo
coisas que aconteciam na sua realidade, mas a condição de analfabeto te impedia de ver isso. Vamos colocar mais um exemplo agora. Imagine que você está num ponto de ônibus. Quando você vai pegar o ônibus, você já à distância consegue identificar pela leitura o destino desse ônibus. E se não é o seu destino, você não faz sinal. Agora imagine essa mesma situação para um analfabeto. Ele fica lá esperando, às vezes ele pede para uma pessoa ao lado ajuda, quando vier tal ônibus, você pode me avisar? Às vezes ele está naquele ponto, o motorista já conhece ele, para ele. E às vezes ele faz sinal porque ele identifica o motorista, às vezes ele tem uma marca naquele ônibus, ou pela cor, ou por um logotipo que faz com que ele faça sinal. A partir do momento que ele sai dessa condição de analfabeto, ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, porque ele está lendo. E aí tudo fica diferente. Então ele tem a consciência de que ele é um cidadão. Ele era cidadão, da mesma maneira. Mas o fato de não se reconhecer, não poder ler, conversar com tudo que está acontecendo, com os produtos que ele vê numa prateleira, às vezes ele escolhe o produto pela cor, pela caixa, mas ele não consegue ler. Às vezes ele traz um produto perto de se vencer a validade. Por quê? Porque ele não consegue ler. Imagine quando ele começa a ler, ele vai lá ler e está próximo da validade. Eu só vou consumir esse produto mais tarde, então eu vou mudar. Quando você é analfabeto, você não consegue fazer essa mudança. Então, essa condição de cidadania, de cidadão naquela sociedade da qual o indivíduo faz parte, só acontece de fato quando ele sai dessa condição de analfabeto. E esse método, sem sombra de dúvida, proporcionou isso para os indivíduos. As palavras nesse método eram pautadas sempre pelo diálogo, na troca de saberes, na construção de saberes, uma forma de ensino, de transmissão de conhecimento feitos de um sujeito para o outro, numa relação dialógica. Para finalizar, vamos apresentar para vocês mais uma atividade. Agora é uma atividade de história, né? Essa atividade sobre a escolha de governantes, você vê que há a imagem de um título eleitoral e o texto fala sobre o título, o voto, a idade correta para se votar. Essa atividade ela vai situando o aluno sobre uma determinada realidade e permite que esse aluno tome posse de consciência política. Explica a atividade nas outras páginas, que nós não vamos evidenciar aqui, mas fala sobre as urnas eletrônicas, apresenta para o aluno o computador, vai trazendo ele para uma realidade, vai apresentando de uma forma que ele vá tomando consciência. Como é que a gente, antes, bem lá atrás, como é que um analfabeto votava? Pela digital. Ia lá, não sabia escrever o nome, colocava digital. Talvez isso tenha incomodado muitas pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que Paulo Freire começa a ampliar esse método, ele permite que as pessoas também tenham consciência política, né? Então eu não aceito tudo aquilo que aquela pessoa está me falando, porque eu acreditava, porque eu não sabia ler. A partir do momento que eu sei ler, eu tomo conhecimento, eu posso ler sobre outras opções, né? E a condição de alfabetizado me permite isso. A obra e o método de Paulo Freire são marcados pela insistência de construir um novo tipo de educação, uma educação capaz de dar autonomia. Autonomia às classes dominantes por meio do diálogo e de uma educação emancipadora, tão significativa
para a pedagogia e ao público da educação de jovens e adultos. Até o nosso próximo encontro!